Dia, meu povo, bom dia. Como não lembrar de alguém forte, poderoso, que abriu mão de tudo por amor a Cristo? Como não achar que este homem que abriu mão de tudo para seguir a Cristo venceu todos os obstáculos e ainda disse: agora eu sei viver no muito e no pouco? Quem foi essa pessoa? O apóstolo Paulo. E na carta aos Filipenses ele diz uma das coisas que eu acho mais tremenda. É quando ele fala que não que já tenha alcançado o que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Gente, esse homem entendeu tudo sobre o amor de Cristo. Quando ele caiu daquele cavalo, que ele ficou cego, que ele perdeu a visão, ele entendeu que ele deveria ser levado, ser conduzido pelo próprio Cristo Jesus. Ele entendeu que ele era cego, precisava daquela derrubada do cavalo, daquela cegueira temporária, para ele entender que ele era dependente totalmente de Deus. Quantos de nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também devo-lo revelará. Mas nada naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. Esse homem entendeu tudo, gente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos de nós têm prosseguido para o alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram? Eu prossigo para o alvo. Esse homem está dizendo para nós que é sem arrependimento nenhum que ele deixou as coisas do passado. Quanto a mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você tem essa consciência? Deixa o passado no passado. Prossiga para o que está à sua frente, numa carreira que vai te levar para um lugar que já existe, preparado pelo próprio Deus para nos colocar protegidos de toda maldade. Mas enquanto esse dia não chega, de chegar neste lugar, eu quero te dizer que nós também estamos protegidos por esse Deus. Quando nós estamos avançando na boa carreira, focados no objetivo, prossigo para o alvo. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ganhar muito dinheiro, ficar rico nessa terra? Seu objetivo é esse? Seu objetivo é ter muitos bens materiais? É ser famoso? Qual é o seu objetivo? Esse homem identificou um objetivo supremo e maior, o apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que ele não era perfeito, gente. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas hoje eu já sei vivendo muito no pouco. Eu sou tão feliz com Jesus, tão feliz com essa história de ser apóstolo, perseguido pelos homens, pela própria igreja que abria as portas para ele. Uns irmãos falavam mal, caluniavam, do outro lado era chicoteado, era preso, era perseguido por amor à soberana vocação. Ele prosseguia para o alvo. E ele cita ele como exemplo, dizendo que sede também meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá difícil seguir direto a Cristo porque você não está vendo ele? Olha para mim, cara. Eu sou o exemplo que você tem que seguir. Eu perdi tudo. Ele estava testemunhando acerca de quem ele era e de quem ele se transformou. Um perseguidor dos cristãos. Tem um livro que eu não estou lembrando agora o autor, mas que ele diz de perseguidor a perseguido. Perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido por amor a Cristo. E nós não aguentamos nada diante daquilo que aqueles homens viveram em nome do Evangelho. Eu não mereço nem morrer como Cristo. Eu não mereço ser pendurado num madeiro como Cristo foi. Me pendura de cabeça para baixo. E aí, gente, a gente pensa que eles viviam em carruagens de fogo, banhados de ouro, ricos. Não. O que movia o coração desses homens era a mensagem do Evangelho. Eita, Deus da glória. E eles se importavam somente com o que eles tinham que fazer em prol do reino. Eu estava pensando o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É quando eu abro mão de festividades para estar na igreja. É quando eu coloco Deus em primeiro. Eu paro de dar desculpas para não ir para o culto. Eu simplesmente entendi o que é o primeiro lugar do reino de Deus. Eita glória! Alguns apóstolos que deram sua vida pelo Evangelho morreram de forma triste por causa da perseguição contra eles, contra o Evangelho de Cristo, que só se multiplicava, porque esses homens amavam a Deus sobre todas as coisas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por não se sentir digno de morrer como Jesus. André, irmão de Pedro, crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago, filho de Zebedeu, executado à espada por Herodes. Ele é relatado em Atos dos Apóstolos. João, o único que morreu em causas naturais em Éfeso, após ser exilado para a ilha de Patmos e experimentar milagres. Filipe, a forma exata é incerta, mas possivelmente crucificado, apedrejado ou morto por causas naturais. Bartolomeu, Natanael, a tradição diz que foi esfolado vivo e depois crucificado ou lançado ao mar em um saco. Tomé, morto por uma lança na Índia. Mateus, relatos variam, mas possivelmente martirizado na Etiópia ou Pérsia, talvez decapitado ou queimado. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado, ou crucificado. Judas Tadeu, morto com flechas ou machadadas. Simão Zelote, crucificado ou cerrado ao meio. Judas Iscariotes enforcou-se ao trair Jesus. Tenho que citar ele também. A culpa pela injustiça causada
contra um amigo fiel e verdadeiro como Jesus transtornou Judas. Paulo, embora não um dos 12 originais, foi um apóstolo crucial, decapitado em Roma sob Nero, sendo um mártir ao lado de Pedro. A Bíblia registra pouco sobre as mortes deles. A maioria dos detalhes vem de tradições e escritos históricos posteriores. A disposição dos apóstolos em morrer pela sua fé é vista como fonte de evidência ao amor ao Evangelho e à ressurreição de Jesus Cristo, pois ninguém morre por algo que possa ser mentira. Eles tinham convicção, eles sabiam em quem criam, eles sabiam quem era Jesus, por isso que eles deram literalmente a vida deles por amor à obra que tinha que acontecer através deles, dada por Jesus e recebida por aqueles homens. Ninguém pratica aquilo que não recebe. Ninguém pratica aquilo que não acredita. Muitos são convidados, muitos são chamados, mas ninguém quer abrir mão da sua felicidade, dos seus bens materiais, de deixar de estar com seus amigos tomando uma cervejinha, dançando forró e fazendo aí tudo que der na telha em troca de uma vida com regras. Ninguém quer viver mais isso. São poucos os corajosos e corajosas que prosseguem para o alvo, cumprindo a vontade de Deus. Prossigo para o alvo. Como um atleta foca na sua chegada, o cristão deve focar em Jesus, avançando sempre sem se distrair com o passado ou com os obstáculos que se levantam, sem o desejo de voltar à prática do passado, porque hoje é muito melhor, gente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixa os erros e vamos conquistar coisas novas. Vamos esquecer as conquistas passadas ou qualquer coisa que impeça o seu crescimento espiritual, o seu crescimento. Se concentre no futuro com Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio? Você quer saber qual é o prêmio? A vida eterna com Deus. A vida eterna com Deus, o chamado celestial que Deus nos faz por meio da morte de Cristo. Aleluia. Em resumo, deixar a cruz para outros carregarem não é um processo de quem tem Jesus no coração. Caminhar com Jesus é um chamado à maturidade espiritual, onde o crente vive para Jesus. Ele não se contenta com quem ele já é, ele quer mudança, ele quer transformação, ele quer crescimento. E ele busca o tema da Shema esse ano, plenitude. A plenitude do propósito divino na minha vida. A plenitude do propósito de vida que Cristo deixou para que nós cumpríssemos, culminando na glória eterna em Cristo Jesus. Isso é ser pleno, isso é ser cheio, isso é ser transformado para a glória de Deus. Quero deixar essa mensagem para você hoje. Que Cristo te abençoe, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, muito obrigada, viu, gente? Um cheiro no coração. Jesus é bom. Vale a pena.